Olá, vamos mais uma aula atividade. A de hoje é Homem, Cultura e Sociedade. A sociologia do mundo do trabalho, uma análise das questões do trabalho contemporâneo. Então aí você vê, o exemplo da evolução, que diz que o homem veio do macaco a chegar ao ponto de que tudo seja informatizado. E nós temos a divisão social do trabalho, uma visão sociológica. Temos a divisão social do trabalho com dois pensadores, Karl Marx e Émile Durkheim. Para Marx, para se ter uma divisão social do trabalho, é necessário conflito de classes, uma sociedade enquanto a luta, quando ele diz que é preciso que os operários se unam contra o sistema, contra o capitalismo, façam uma revolução para se conseguir uma sociedade igualitária. Então, quando a gente pensa na divisão social do trabalho, segundo Karl Marx, a gente tem que lembrar que é uma divisão social conflitiva, com conflitos de classe. Já Émile Durkheim é o oposto. Ele diz que tem que ter uma coesão, uma união, uma sociedade harmônica. Durkheim ele foi entre 1858 a 1912. Já Marx foi de 1818 a 1883. E aí nós temos o trabalho na sociedade moderna capitalista. Karl Marx e a divisão social do trabalho. O pensamento dos dois autores clássicos, Karl Marx e Émile Durkheim, marca respectivamente distintas sobre a divisão do trabalho nas sociedades modernas. Para Marx, como eu falei anteriormente, existia a divisão social do trabalho com conflitos realizados no processo de desenvolvimento da sociedade, gerando a divisão em classes. E aí, no lado direito, a gente vai observar a imagem da oficina de manutenção de máquinas nos Estados Unidos em 1965. O trabalho na sociedade moderna capitalista. Na sociedade moderna, ou seja, as capitalistas, com o surgimento das fábricas, duas classes foram definidas pela divisão social do trabalho. Os dos proprietários, que eram os patrões, os proprietários das máquinas e a dos seus operadores, os operários. Então, temos aí os patrões versus os operários. O trabalho na sociedade moderna capitalista. Subordinado à máquina e ao proprietário dela, o trabalhador só tem, segundo Marx, sua força para vender. Ao pagar pela força de trabalho, o capitalismo passa a ser o direito de utilizado na fábrica. O trabalho na sociedade moderna capitalista. O operário trabalha mais horas por dia do que é necessário para produzir o referente ao valor do seu salário. O que ele produz nessas horas a mais é o que Marx chama de mais-valia. O valor das horas trabalhadas e não pagas é acumulado e reaplicado na produção, o que enriquece o capitalista. Esse processo é denominado acúmulo de capital. Trabalho na sociedade moderna capitalista. Quando os trabalhadores verificam que trabalham muito e estão cada dia mais miseráveis, entram em conflito com o capitalista. Diversos tipos de enfrentamento entre classes sociais marcaram o desenvolvimento do capitalismo. Trabalho na sociedade moderna capitalista. Émile Durkheim e a coesão social. Para Durkheim, a crescente especialização do trabalho, promovida pela produção industrial moderna,
trouxe uma forma superior de solidariedade e não de conflito. Centro de Atendimento ao Cliente na Índia, essa imagem à esquerda, em 2004. Para o Durkheim, a especialização e divisão do trabalho geram a coesão social. Trabalho na sociedade moderna capitalista. Para Durkheim, há duas formas de solidariedade. Solidariedade mecânica, o que une as pessoas não é o fato de um depender do trabalho da outra, mas a aceitação de um conjunto de crenças, tradições e costumes comuns. Solidariedade orgânica, o que une as pessoas é a necessidade que umas têm das outras, em virtude da divisão social do trabalho. Trabalho na sociedade moderna capitalista. Independência em razão da crescente divisão do trabalho gera solidariedade, pois faz a sociedade funcionar e lhe dá coesão. Se a divisão do trabalho não produz solidariedade, as relações entre diversos setores da sociedade não são regulamentadas pelas instituições existentes. Trabalho na sociedade moderna capitalista. E aí a gente tem o Fordismo, Taylorismo, é uma nova forma de organização do trabalho. No final do século XIX, Frederick Taylor, em 1865 a 1915, propôs a aplicação de princípios científicos na organização do trabalho, buscando maior racionalização do processo produtivo. Então, se utiliza-se princípios científicos para se ter uma maior produtividade. No século XX, o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas produtivos deu origem a uma forma de divisão do trabalho que se tornou conhecida como Fordismo, numa referência a Henry Ford, de 1863 a 1947, o inventor de um modelo de produção em série. Então, a gente vê Taylor, ele usa princípios científicos para aumentar o processo produtivo. Já o modelo de Ford, ele faz com que a produção seja em série. O trabalho na sociedade moderna capitalista. Então, aí a gente tem a imagem na direita, linha de produção de Ford em 1928, nos Estados Unidos. As expressões Taylorismo e Fordismo, passaram a ser usadas para designar um processo de trabalho com as seguintes características: aumento da produtividade com o controle das atividades dos trabalhadores, divisão e parcelamento das tarefas, mecanização de partes das atividades, sistema de recompensa e punições conforme o comportamento do operário na fábrica. Transformações recentes no mundo do trabalho. As transformações estão relacionadas à busca cada vez mais acelerada pelo lucro. Essas transformações concretizam-se em dois aspectos. 1. Processos de trabalho e produção. Automatização que obriga o trabalhador a ser utilizável em várias funções. 2. Mobilidade dos mecanismos de trabalho através do uso de trabalhadores temporários, terceirizados, rotativo, em que é possível sucatear a força do trabalho gerando mais lucro. E aí no capitalismo contemporâneo, temos a fase de acumulação flexível. Como é que funciona essa engrenagem? Primeiro, a gente tem a instabilidade trabalhista, desvalorização da força do trabalho, isso é, a flexibilidade de mercado de trabalho. Depois, a gente tem a flexibilidade de produção, um trabalhador multifuncional, com mecanismo de trabalho. E com essa engrenagem se potencializa os lucros. A não adaptação às condições da flexibilidade no mercado de trabalho muitas vezes acarreta o desemprego e suas consequências.
Aí a gente vê nessa charge um homem pedindo dinheiro dizendo: sou mais um flex desempregado. E a crise da segurança promovida pelo trabalho. Temos aí o fechamento das conquistas e experiências para os mais jovens, estabilidade dos profissionais mais experientes e a precarização dos regimes de trabalho. Perca da identidade social e perca do sentido de utilidade no mundo. E aí a gente vem para um cenário bem atual, né? As circunstâncias recentes do mundo do trabalho no Brasil. Trabalho informal. Movimenta a economia, embora não produza receita, impostos para os governos e não garanta ao trabalhador sua aposentadoria, pois a maioria não consegue sobras de dinheiro para ser contribuinte do INSS. E aí a gente vê o aumento dessa categoria, né, de trabalho informal, e o que gera futuramente, tanto não tem a arrecadação para o governo, mas futuramente serão pessoas que não conseguirão mais trabalhar, não terão renda, não terão aposentadoria, e aí entrarão naquelas estatísticas de pessoas que entram para a pobreza e miserabilidade enquanto idosos. E aí temos o trabalho e trabalhadores no Brasil atual. Pode se organizar, né? Pode se categorizar os tipos de trabalho de trabalhadores da seguinte forma: trabalhadores da coleta, que sobrevivem do que a natureza oferece. A agricultura. Temos a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras de agropecuária, sobrevive com o trabalho da plantação e criação para si ou para outras pessoas. Temos também trabalhadores da indústria, sobrevive com o trabalho industrial, do mais simples ao mais complexo para si e para outras pessoas. Temos os trabalhadores do terceiro setor, que são comércio, serviços, e sobrevivem do saber fazer e das circunstâncias do mercado. Esse tipo de mercado vai muito de como o Brasil está economicamente. Se o Brasil está bem economicamente, tem muitas obras, muita construção, muitas casas, e aí se tem emprego para esse setor. Por exemplo, o projeto Minha Casa Minha Vida forneceu trabalho por muitos anos a várias pessoas, trabalhadores desse terceiro setor. Só que aí com a mudança da política desse investimento do Minha Casa Minha Vida, então reduziu a construção de casa e consequentemente reduziu o número de trabalhos nessa área do terceiro setor. E temos os trabalhadores administrativos. Sobrevivem das atividades de gerência, coordenação das atividades de qualquer das outras formas de trabalho. Temos também os trabalhadores em condições análogas à escravidão. Ocorre quando a remuneração pelo trabalho exercido é menor que o mínimo necessário para a sobrevivência, provocando o endividamento e quando há cerceamento de movimentações. Então, são trabalhos escravos, trabalhos insalubres, trabalhos que exploram ao máximo o trabalhador. E aí a gente conclui que todo o trabalho é socialmente produzido, mas nem toda a produção é socialmente distribuída entre os seus produtores. Obrigada a todos.